Caros amigos que acompanham as palestras por este canal da Associação Espírita Chico Xavier, queremos saudar a todos, desejando que as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, a todos nos envolvam, nos inspirem e nos iluminem. É com grande alegria que novamente estamos aqui para conversar, especialmente nesse mês de outubro, que a Casa Chico Xavier dedica às reflexões sobre a educação, em especial educação da infância e da juventude. Então, para darmos início a este momento de reflexão, convidamos a todos para nos conectar com o Mestre dos Mestres, que é Jesus. Pensando no Mestre amorável, ele que nos trouxe as lições mais importantes da nossa vida. A ele vamos elevar o pensamento, rogando que nos abençoe, que nos inspire, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que nesta proposta em que nos encontramos, de reeducação através da reencarnação, que possamos ser bem-sucedidos em nossa tarefa, que saibamos a cada momento aproveitar as oportunidades de aprendizado, de reflexão, de trabalho, para irmos moldando o nosso ser e assim caminhando cada vez mais depressa para a felicidade. Que Jesus nos abençoe, que ilumine a toda a humanidade terrena, que ilumine a infância e a juventude desse planeta, que são a promessa de um futuro melhor, e que essas crianças de hoje possam encontrar sempre os educadores que lhes orientem adequadamente o seu processo educativo. Que assim seja. Caros amigos, então, como dissemos, o mês de outubro foi dedicado pela Casa, pela Associação Espírita Chico Xavier, para reflexões sobre educação. E é realmente muito propício esse mês. Talvez numa das datas importantes é essa data que está entrando no ar esta nossa fala, que é no dia 15 de outubro, Dia do Professor. Esse dia, ele inicia com a publicação de um decreto imperial por Dom Pedro I, no ano de 1827, instituindo as escolas de primeiras letras, a escola básica no Brasil, que tinha essa incumbência de ensinar a ler, a escrever, as 4 operações, e com isso aumentou, disseminou a educação no Brasil. Muito importante, numa época em que só quem podia aprender a ler era quem conseguia quem tinha condições financeiras de pagar um preceptor, ou que tinha alguém na família que soubesse ler e escrever para ensinar. Mas também no mês de outubro, nós lembramos do aniversário de um grande professor, alguém que teve uma influência muito grande na vida de todos nós que simpatizamos e que estudamos a doutrina espírita, que é o professor Rivail, que depois se denominou Allan Kardec, para não confundir a sua personalidade de professor, de estudioso, de escritor, com a doutrina dos espíritos. Allan Kardec, muito jovem, foi estudar na escola de Pestalozzi, na Suíça. Ele que morava na França, então ele vai para uma escola, o Instituto, em Yverdun, em regime de internato, que era muito comum em épocas mais antigas, que quando
os jovens iam para a escola, eles ficavam morando na escola. Geralmente eram locais muito longe da sua casa. E ele tem essa grande influência nas ideias pedagógicas desse grande educador que foi Pestalozzi, que desde muito cedo também cuidou das crianças, acolheu órfãos da guerra, teve um orfanato, depois o Instituto de Verdun, que formou muitas mentes, né, que influenciaram bastante o ensino na Europa. Depois que voltou para a França, Allan Kardec instituiu cursos gratuitos na sua residência. Ele dava cursos de química, de física, de matemática, de astronomia. Era um estudioso das ciências. Era uma inteligência muito peculiar. Allan Kardec teve grande influência nessa reforma do ensino na França e também na Alemanha. E escreveu vários livros, criou métodos de ensino. Então, realmente, essa data, esse dia do professor, também pode servir para homenagear este grande professor, que também está de aniversário no mês de outubro, né? Dia 3 de outubro de 1804 é a data de nascimento de Allan Kardec. Mas também em outubro nós temos, comemorando no dia 12, o Dia das Crianças. Lá no Livro dos Espíritos, os espíritos vão falar da importância da infância para o ser humano. Eles dizem que a infância é um período de descanso para o espírito, é uma fase de transição necessária, muito necessária. Todos nós passamos pela infância, que a criança são os espíritos que Deus envia à Terra para uma nova experiência, para uma nova oportunidade, para continuar o seu progresso. Então veja só, o espírito está lá no mundo espiritual, dentro daquela organização, lá cada um conforme as suas peculiaridades, é claro, mas aí ele precisa retornar, porque a gente sabe que o progresso ele se dá na interação do espírito com a matéria. Então, nós precisamos retornar ao corpo físico para poder nos aperfeiçoar, para poder progredir. Nós progredimos também no mundo espiritual, mas essa interação com a matéria, onde nós precisamos, onde nós temos um pouco escondidos nessa percepção toda do mundo espiritual, a gente precisa provar que a gente conseguiu aprender as lições, isso só se dá na encarnação, no corpo físico. Então esse espírito que está lá, e que é um espírito, né, geralmente um espírito, vamos dizer assim, adulto, ele precisa retornar para o mundo físico. Como que isso vai acontecer? Como que ele vai se materializar aqui? Pela gestação. Então, há toda uma organização, um planejamento, uma combinação. Por quê? Para que a gente possa nascer, nós precisamos de pais, né? De pai e mãe, que nos deem o material genético para que o corpo se forme. Então, essa combinação toda é feita, é organizada, e a mãe, ela vai produzir um processo de materialização do espírito. Mas não seria possível que esse espírito se materializasse numa forma adulta, porque ninguém ia aceitar, né? Se hoje batesse na sua porta alguém lá dos seus 20, 30 anos e dissesse: oi, a partir de hoje eu vou morar aqui porque eu serei seu filho. Quem que ia aceitar, sem nunca ter visto na frente, sem saber quem é essa pessoa, de onde que ela vem, para onde que ela vai, o que que ela quer afinal, o que que ela já fez? Nós não aceitaríamos. Então o que que Deus faz? Ele nos encaminha aquele pacotinho fofo, rosadinho, né, que chora, que suja as fraldas, mas que a gente adora,
que é cheirosinho, que a gente quer apertar as bochechas, porque é um ser encantador. Uma criança, ela nos encanta, nos toca a alma. Então, Deus concede ao espírito um momento de transição, de descanso, para que ele se reacomode nesse mundo físico. Então, ele vai ter uma redução do seu corpo espiritual para acoplar, a princípio, naquela célula ovo e depois gradativamente ir se ajustando a esse corpo, a essa multiplicação celular que vai acontecendo no útero materno, e ele nasce. Mas ele nasce ainda pequenininho, com os órgãos ainda em desenvolvimento, e ele precisa de tempo para se ajustar a esse mundo. Por isso que nós, cada vez que nascemos, é necessário novamente aprender a falar, é necessário novamente aprender a caminhar, é necessário novamente aprender a ler, a escrever. Necessitamos reaprender todas essas coisas, enquanto esses órgãos infantis vão se desenvolvendo. E veja a beleza da providência divina, que consegue que, enquanto este ser está em formação, é como uma massa maleável, é como uma argila ainda umedecida, que a gente pode moldar, que a gente pode trabalhar, como a própria natureza nos mostra. A criança que nós recebemos é como uma planta pequena, ainda tenra, onde a gente consegue ajustar, conduzir os ramos, a gente consegue endireitar, a gente vai podando, vai cortando, aparando arestas, né? Então, esta é a criança. A infância é um momento muito propício para formar caracteres, para auxiliar o espírito na sua educação. Então, veja como Deus é magnífico nas suas leis e nos seus projetos. O espírito encarna para se aperfeiçoar, mas ele fica um bom período do tempo na dependência dos seus cuidadores, que são seus pais. Nenhum outro animal é tão dependente dos pais ou dos seus cuidadores quanto o ser humano. Enquanto nós estamos nessa fase de dependência, além dos cuidados físicos, também são realizados os cuidados educacionais. E aí os espíritos falam que a infância é o momento propício para moldar, para forjar esses caracteres. Quando um espírito vem do mundo espiritual e encarna, é porque ele precisa aprender, é porque ele precisa domar as suas más paixões, é porque ele precisa evoluir. Então, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá uma lição. Ele faz ali no capítulo 14, em Gratidão dos Filhos, os Laços de Família, um verdadeiro tratado de reencarnação. Ele explica todo esse processo de como o espírito vem, desde a desencarnação do espírito, como é que é depois esse ajuste no mundo espiritual, como é que é essa organização para a volta, que desde o berço a criança vai manifestando as suas tendências, ela vai se revelando, e neste momento é muito importante que os pais, que aqueles que estão incumbidos desse cuidado, dessa educação, observem com atenção e vão ajudando essa criança a se conduzir adequadamente. Se ela manifesta muita brabeza, se ela manifesta muita impaciência, os cuidadores precisam começar treinando a exercitar essa paciência, a exercitar a calma, a controlar o seu temperamento. Então, a maternidade, a paternidade é uma missão das mais importantes para aqueles que recebem sob a sua tutela esses filhos de Deus que vêm
da espiritualidade, que não vem ao acaso, que vem para aqueles pais, para aquela família que ele necessita e que necessitam dele. Esses pais, esses avós, esses tios, todos os que estão em contato, têm uma grande responsabilidade de acolher este ser e de orientá-lo na sua caminhada. A doutrina espírita nos traz uma grande contribuição na educação, tanto de crianças e jovens quanto de adultos, porque nós vamos aprender que o espírito é imortal, ele aprende sempre, está em constante processo de aprendizado, de educação, porque educação, conforme diz Kardec, é o hábito de formar caracteres, de desenvolver gradativamente as potencialidades do espírito. Nós também sabemos, através da doutrina espírita, que para que a gente progrida, nós precisamos desenvolver 2 asas, né? O que diz o Espírito de verdade. 2 asas conduzirão o homem à presença de Deus. Uma é a sabedoria, a outra asa é o amor. Ou seja, para que a gente consiga progredir e chegar à perfeição, nós precisamos desenvolver tanto a inteligência quanto a moralidade, tanto a sabedoria quanto o amor. Então não é dissociado. E o que nós fazemos com as nossas crianças para desenvolver a inteligência? Hoje existem leis que os pais precisam encaminhar os filhos para a escola a partir dos 4 anos até os 18, porque daí depois dos 18 é a maioridade, já não há mais a obrigação dos pais. Mas e como que é a educação moral? Existe alguma obrigatoriedade em lei? Tem a obrigatoriedade da escola para o desenvolvimento da inteligência, mas há pouca clareza quanto ao ensino da inteligência emocional, da moralização e como nós estamos em crise hoje nessa parte. Primeiro porque muitas famílias têm terceirizado a educação de seus filhos, tarefa que é essencialmente dos pais, pai, mãe e demais familiares. Mas a doutrina espírita também, ela vai nos auxiliar de uma outra forma, através da evangelização. A evangelização espírita é uma ferramenta formidável na educação de crianças e jovens. É uma escola de almas, mas desde que idade a criança pode ir na evangelização? Inicialmente nós tínhamos turmas a partir dos 3 anos, dos 3 aos 24. Depois se começou com a proposta da evangelização de bebês, que já atendia crianças a partir de 6 meses. Depois, desde o nascimento, temos agora a proposta da evangelização de fetos, a evangelização no ventre, temos a evangelização de pais gestantes e, na verdade, a evangelização é um processo muito contínuo. Todo aquele que deseja ter um filho, antes mesmo da concepção, ele já precisa se evangelizar. Por quê? Educação não é algo que aconteça instantaneamente, não é algo que se processe numa escola em que eu coloque meu filho e ele vai frequentar ali tantas horas por dia e vai aprender. A educação é um processo contínuo que se dá exclusivamente pelo exemplo. É por isso que aqueles responsáveis pelas crianças, pelos jovens, têm que estarem muito atentos à sua conduta, aquilo que fazem, aquilo que ensinam, não com palavras, mas com ações, principalmente. Vamos pensar nas famílias onde o álcool é utilizado frequentemente como algo muito natural. O que nós estamos ensinando às crianças? E às vezes aquele espírito já vem com uma tendência ao alcoolismo e ele vai sendo estimulado visualmente, pelo paladar, pelo olfato,
e ele vai novamente pegando gosto por aquilo. Muitas vezes nós instigamos, começa na família, a gente acha que é engraçadinho e que todo mundo aceita. Então a gente vê os aniversários de criança regados à bebida alcoólica, a músicas inapropriadas para a infância. E o que nós estamos ensinando? Onde os adultos querem sentar e conversar sem se preocupar com as crianças, na festa de criança. O que nós precisaríamos fazer numa festa de criança? Brincar com elas, estar com elas, conversar com elas, se divertir juntos e não deixá-las de lado porque a gente quer conversar com os nossos amigos, a gente quer estar com as nossas coisas. O cigarro, o uso do tabaco. Ninguém pode dizer que não sabe ou que o tabaco não faz mal. Alguns adultos que fumam pedem para as crianças acender o cigarro no fogão, comprar o cigarro no armazém ou no mercado. Hoje ainda acontece isso. Então, o que eu estou ensinando? Ensinando vício. O cigarro é a porta de entrada para todos os demais vícios. É o álcool ou o fumo. Um leva ao outro e nós vamos ensinando isso às crianças. Quando nós damos exemplos de deslealdade, de corrupção, quando nós vamos em algum lugar que tem ingresso diferenciado e que nós combinamos com a criança para mentir a idade, para pagar menos o ingresso, nós já estamos ensinando a ela a corrupção, a mentir para levar vantagem, a enganar o outro. Quando nós dizemos para a criança mentir, né, aquela famosa piada do diz que eu não estou. Então eu vou ensinando que a gente pode mentir para esconder alguma coisa. A gente vai ensinando a ser egoísta. Esse teu primo vem aqui em casa, guarda os teus brinquedinhos mais novos para que eles não queiram brincar e estragar. Quando nós queremos assustar as crianças com o bicho-papão, com o velho do saco, com a bruxa, geralmente nós estamos ensinando eles a ser discriminação com pessoas que têm uma aparência talvez um pouco diferente do padrão, ou as pessoas que são andarilhas, né? Então, o que é o velho do saco? Muitas vezes é aquela figura daquele senhor que anda na rua, que não tem onde morar. Então, ele precisa carregar os seus pertences numa bolsa no seu ombro. E a gente fica dizendo o quê? Olha, cuidado que ele rouba a criancinha. E aí as crianças elas vão formando a sua mentalidade que aquela pessoa diferente, que aquela pessoa que está ali, que está carregando aquele saco nas costas, ela é uma pessoa má, ela precisa ser castigada, precisa sofrer. E depois a gente vê esses maus tratos que muitas vezes nos surpreendem, né, nas notícias, de pessoas que agridem, que matam até moradores de rua. Então, voltando à proposta da evangelização. Nenhuma outra doutrina, como o Espiritismo, nos traz esclarecimentos tão importantes e tão assertivos acerca das inúmeras questões que a vida nos apresenta e que historicamente fazem parte dos questionamentos do homem. De onde vim, para onde vou, o que vai acontecer depois que eu morrer, questões que nos acompanham e que a doutrina espírita nos traz a resposta. Quando nós conhecemos o espiritismo já adultos, nós precisamos fazer um esforço muito grande para colocar essas ideias dentro da nossa cabeça, né? Para entender e para sentir. Então nós precisamos fazer um esforço muito grande para introjetar as ideias na nossa cabeça e aprender a viver, né? Porque ler, conhecer o espiritismo é muito fácil. Agora, viver o espiritismo é outra coisa. Mas imagine que você, desde a infância, já estivesse em contato com essas verdades.
Desde a infância você já se acostuma com esses ensinamentos, com compreender o mundo, saber quem nós somos. Nós somos espíritos imortais, que passamos por diversas experiências encarnatórias, que nós nascemos, mas nós já existimos antes numa outra dimensão. E quando a gente morrer, nós não deixamos de existir, nós apenas deixamos o corpo físico e voltamos para casa, que é o mundo espiritual. Dessa forma, todos os nossos familiares, os nossos amigos que desencarnam, também não deixam de existir. Nós continuamos unidos a eles. Aí a criança vai aprendendo desde cedo que se ela enxergar alguém desencarnado, se ela enxergar um espírito, não é um motivo para desespero, para medo, para pânico. Então, que esses fenômenos que podem acontecer são naturais, que os espíritos, na maioria das vezes, nos influenciam e que nós precisamos estar atentos a essa influência para não ser joguete daqueles que não nos querem bem, daqueles que querem nos prejudicar, que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos para discernir o bem do mal e que, acima de tudo, nós temos a autonomia, nós temos a condição de escolher, porque o nosso destino e a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós, das nossas escolhas, daquilo que nós vamos determinar. Então, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. O espírito é imortal, a comunicabilidade com os espíritos é uma verdade e é uma constante em nossa vida. O universo é composto por infinitos mundos e esses mundos são habitados. Nós fomos criados por Deus e Deus é o Pai amoroso e bom, o Criador, Senhor de tudo e de todos. Como Ele é bom, Ele nos ama. Porque nos ama, tudo que nos acontece tem um fim útil. E a gente precisa compreender isso, confiar nesse Pai amoroso e bom. Nós precisamos ter uma conduta moral que nos garanta a felicidade, porque Deus criou o mundo e criou as leis naturais, as leis divinas, que são imutáveis. E nós estamos subordinados a esta lei. Mas como essa lei é uma lei divina, ela é uma lei perfeita. E como nós estamos subordinados a essa lei, o homem só é infeliz quando descumpre a lei de Deus. Então, se a gente quer ser feliz, o que a gente precisa fazer? Precisa cumprir a lei. E aí a criança vai aprendendo desde cedo todas essas coisas. A evangelização infantil ensina todo esse processo da criação. Deus, pela sua vontade, cria os mundos, mas delega funções, ele conta com uma equipe de assessoria para essa criação. No caso do planeta Terra, o coordenador dessa construção foi Jesus Cristo. E a evangelização trabalha com as crianças com a linguagem objetiva, fala da desencarnação, fala do fluido cósmico universal, fala do princípio espiritual, de uma maneira lúdica, prazerosa e principalmente, conforme já era a metodologia de Pestalozzi, nós precisamos usar o intelecto, o sentimento e trabalhar, A gente precisa também ter a prática, usar as mãos. Então, a mão, o cérebro, o coração são necessários para que a educação se faça. Quando eu quero ensinar qualquer coisa, eu preciso trabalhar com a inteligência, com o sentimento e com a prática. Kardec fala no Livro dos Espíritos, terceira parte, que trata das leis morais, quando ele está terminando ali a lei do trabalho e fala desses problemas sociais que nós enfrentamos, como o desemprego, que causa as misérias, os flagelos. Ele diz que, apesar da ciência econômica tentar encontrar uma solução, a única solução para as diferenças sociais é a educação. Não é a educação puramente intelectual, mas a educação moral.
a inteligência aliada à moralidade. Então, a aristocracia, intelecto moral. Então, se nós, como pais, temos a preocupação de colocar nossos filhos em boas escolas, porque a gente acha que isso é importante na vida deles, muito importante é a evangelização, que não é só na casa espírita, que é em casa, que é tendo em casa os momentos do evangelho no lar. A família precisa ensinar a criança a respeitar, a pensar em Deus e a crer em Deus na sua vida diária. Então, como que nós vamos ensinar isso se nós não praticamos? O evangelho no lar é uma ferramenta valiosa também. É um momento de evangelização em família. É um momento em que a família vai se sentar tranquilamente, sem nenhuma outra distração, e vai ler uma mensagem evangélica, vai fazer uma prece, vai conversar sobre o conteúdo dessa mensagem, vai se fortalecer, onde nós vamos atraindo para a nossa casa a proteção dos bons espíritos. Não que eles não nos assistam sempre, mas é importante que a gente abra a porta, que a gente faça o convite, porque os espíritos bons, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, uma casa onde não tem espaço para a reflexão, para o pensamento em Deus, não tem a presença tão constante daqueles que nos auxiliam. Então, nós precisamos ensinar isso às crianças, que é necessário orar, que a prece não é um ato puramente místico, mas ela tem uma ação, e a doutrina nos explica a ação da prece pela transmissão do pensamento. A prece é um pensamento elevado, é uma evocação que a gente faz a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Quando nós pensamos, a nossa mente é como uma antena transreceptora, que vai influenciando o fluido cósmico, que é essa matéria que nos envolve. E a gente vai então emitindo ondas de certa vibração que vão encontrando ressonância com outras ondas similares e vamos atraindo para nós aquilo que nós estamos pedindo. Então nós, através do pensamento, vamos captando outros pensamentos semelhantes e nós precisamos saber isso. Por que hoje a juventude está aí tão perdida, tão deprimida? Muitos jovens hoje usando antidepressivos, com pensamentos suicidas, com automutilações, porque não sabem mais o que fazer, porque não conseguem se orientar. Quantas crianças hoje que são diagnosticadas com desvios comportamentais, quando o que precisariam, né? E Kardec aborda isso também no item da perfeição moral, que muitos caracteres são apenas deficiência na educação, são apenas espíritos mal conduzidos. Quantos espíritos que vêm, que encarnam e que não recebem nenhuma orientação moral, nenhuma condução, nenhum auxílio na sua personalidade, sem nenhuma disciplina, sem nenhum controle de emoções. O que é importante nós fazermos? Disciplinar a criança, disciplinar os seus horários, as suas tarefas, o tempo para estudar, o tempo para auxiliar nas tarefas de casa, reduzir a exposição delas às telas. Há um tempo atrás, as famílias se reuniam no final da tarde, contavam histórias, cantavam, conversavam. Quando chegou a TV, terminou a conversa. A TV passou a ser o centro das atenções. E as pessoas deixaram de se comunicar. A TV começou a ditar as regras da casa, as normas de conduta, a moda. Muitos programas estimularam as crianças a serem disciplinadas, a desprezarem os seus colegas, a colocarem apelidos, a desrespeitarem os seus pais. Hoje nós temos muitas outras distrações, muitos outros professores. E o que nós estamos fazendo para proteger essa infância, essa juventude, desses
apelos midiáticos que hoje deturpam as inteligências, deturpam as mentes e causam tanto vazio existencial nesses seres que estão apenas começando a sua existência. A doutrina espírita então vem nos auxiliar, mas é necessário que cada um cumpra o seu papel. É necessário que os pais tomem novamente nas mãos o compromisso por educar. Resumindo, a doutrina espírita, ela nos coloca que quanto mais nós somos imperfeitos, mais infelizes nós estamos, porque a imperfeição faz com que a gente se afaste da lei divina e com isso teremos aflições, porque toda vez que nós agimos em desacordo com a lei, nós acabamos atraindo para nós aflições, dores, problemas que nós temos que consertar. Conforme nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos resolvendo essas questões e vamos nos aproximando da felicidade. Então, como que nós vamos nos aperfeiçoar? É a educação. A educação é a chave de tudo. A educação intelectual, a educação moral. Cada criança que nasce é sempre um espírito mais evoluído, é sempre um espírito melhor. Mas mesmo assim, ele requer instrução, requer orientação, requer disciplina. Nós precisamos ensinar essas crianças a terem domínio das suas emoções, a se conduzirem adequadamente na vida, a tolerarem as frustrações, a serem solidárias, a respeitar a individualidade de cada um, a aprender que o dinheiro, que as coisas materiais não são tão significantes na nossa vida. E principalmente, como diz Santo Agostinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ó espíritas, compreendeis agora o grande papel da humanidade. Quando recebeis uma criança, a sua missão é aproximar essa alma de Deus. Nós temos uma responsabilidade. Deus nos concede a possibilidade de sermos co-criadores e de recebermos este, que também é um irmão nosso, porque também é um filho de Deus como nós, temporariamente na condição de nosso filho ou neto ou sobrinho, né, ou tutelado de alguma forma. E nós temos a incumbência de aproximar essa alma de Deus, de ensinar este ser a se conduzir adequadamente na vida, de modo que possa ser feliz e fazer os outros felizes. Levar a criança à casa espírita, ao templo religioso, ensiná-la a orar, a refletir, a respeitar a natureza, a respeitar os seus irmãos em humanidade. Assim nós estaremos contribuindo com a formação desse mundo melhor. Estaremos sendo colaboradores de Jesus nessa obra. Então que possamos conduzir a juventude, a infância, dentro dos princípios seguros de uma religiosidade como a doutrina espírita, que esclarece, que consola, que nos instrui e que nos indica o caminho. No Evangelho ele diz: ó espíritas, não afastai esse facho de luz que a clemência divina coloca em vossas mãos. Esse facho de luz é a doutrina espírita, que clareia o nosso caminho e que nos ensina a sermos felizes, a aliviar a nossa carga. É o que Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque com Jesus sempre o fardo vai ser mais leve. Quando nós compreendemos a proposta do Mestre, nós seguimos de maneira muito mais tranquila a nossa vida. E que bom se nós conseguirmos também conduzir aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, a nossa tutela. Essa é uma grande tarefa. Encerrando essa nossa conversa, nós convidamos a todos os amigos que nos acompanham para a prece final, onde mais uma vez vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo as oportunidades de aprendizado que temos em nossas vidas a todo momento, pedindo que estejamos sempre atentos e vigilantes
atitudes, na nossa conduta diária, para sermos bons exemplos a todos que nos observam e que muitas vezes nos seguem os passos. Vamos concluir com a prece de Francisco de Assis, que diz: Senhor, faz de mim instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Agradecemos a presença daqueles que estão prestigiando essa transmissão, agradecemos o convite, a oportunidade da Associação Espírita Chico Xavier, desejando muita luz e muita paz a todos.